A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo e faço isto diariamente com muito amor, verdade e intensidade espiritual para levar até você não só um programa de entretenimento, esse não é verdadeiramente o meu objetivo, mas levar até você conhecimento bíblico para que você construa uma vida espiritual sólida. Como está a sua espiritualidade? Você sabe que nós da cultura brasileira costumamos dizer, olha, eu não discuto religião, nem futebol, nem política. Deixe-me dizer-lhe que isso é um equívoco. Não há nenhum país que viva sem política, uma política decente. Não há passatempo sem se discutir as questões do esporte. O brasileiro muito gosta, nós gostamos todos. Mas a questão principal da vida é a questão espiritual. Se você não tem uma vida espiritual, se você não desenvolve uma vida espiritual, se você não tem vida profunda com Deus, e para você vida espiritual é apenas uma superficialidade, se você, como eu fui durante tantos anos, um católico disse, não, a minha vida religiosa é ir a casamentos, batizados e funerais, e aí eu participo da missa. Mas não estou falando de superficialidade. Estou falando de vida intensa com Deus. Se você não coloca a vida espiritual em primeiro lugar, se esse mundo espiritual cristão não ocupa verdadeiramente a tua mente e o teu coração, que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de vida? Então, precisamos de entender o que significa você se encontrar consigo mesmo. Porque eu preciso primeiro de me descobrir, de me encontrar, saber qual é a minha função nesta terra, qual é a missão que Deus me deu. Olhe, não passe por aqui e termine apenas dentro de um cemitério. Deus tem algo precioso para você. Deus tem um plano perfeito para você. Deus quer que você viva os melhores dias da sua vida. Que você desenvolva a vida espiritual, essa coisa que a tua alma tanto pede e que você tem deixado, tem procrastinado, tem dito um dia. Você sabe, às vezes o homem não tem esse dia. Aliás, ninguém pode garantir que você terá esse dia, amanhã. O dia é hoje. Deus é um Deus do hoje, é do agora. E o futuro está nas mãos dele. Mas para mim, biblicamente, o que Deus está procurando é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor preparou, criou este dia para que você entenda a vida espiritual, se renda definitivamente a Jesus e tenha um encontro consigo mesmo. Paulo disse, pela renovação da vossa mente, você vai poder experimentar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Você sabe que desde o início da criação, e eu gosto muito da Bíblia toda, eu sou um teólogo reformista, o ênfase da minha vida são as 14 epístolas de Paulo. Aqui está a mensagem para a igreja gentílica. Mas claro, eu conheço as Escrituras Sagradas, esses 66 livros bíblicos estão na minha mente, no meu coração. E eu entendo que desde o início da criação, o inimigo das nossas almas criou
uma confusão tremenda na mente e no coração de Adão e Eva. Adão e Eva eram puros. Eles não conheciam o pecado. Deus lhes dera poder para dominar todas as coisas, subjugar todas as coisas, dar nomes a tudo. Eles tinham um encontro com Deus na virada do dia. O Senhor se encontrava com Adão. Era uma vida pura de relação com Deus. Mas o inimigo das nossas almas, um dia se encontrou com Eva na manifestação de uma serpente. E sabe como é que ela fez Adão e Eva caírem? Com comida. Deus tinha dito, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se você comer, você vai morrer. Vamos ver isto? Olha lá. No livro de Gênesis 3:1 diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, o inimigo sabe onde estão as fraquezas do ser humano. Eva, na sua pureza, tinha uma fraqueza. A primeira, que era curiosidade. E a segunda, a questão de contradizer a Deus. Essa é uma fraqueza. Eu às vezes vejo gente dizer assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor. Amados, quem é o homem para discutir com Deus? Quem é o homem? Todos terminam, desculpa a expressão acadêmica, no mesmo buraco, debaixo da terra. Quem é o homem? Então Eva foi muito curiosa. E quando a proposta do inimigo lhe foi oferecida, olha, não é bem como Deus diz. Deus disse o quê? Que você não pode comer? Não, Deus sabe muito bem que não é assim. E a serpente induziu Eva, que na sua curiosidade, sabe, na sua fragilidade, na sua pureza, ela não estava preparada para o embate com o mentiroso e o pai da mentira. Então o mentiroso assim, coma. Deus não disse bem desta forma. Deus disse, e Ele sabe, que se você comer, você vai ser igual a Ele, você vai conhecer o bem e o mal. Então, a serpente usou a fraqueza, a curiosidade e a tentação. 3 armas fortes. E ela caiu. E quando caiu, levou o marido. Efeito dominó. Caiu e diz que por causa do pecado de um, todos pecaram. Mas o problema do pecado, você sabe, pecar é errar o alvo. É que o pecado gera ruína. E essa ruína chegou quando Eva caiu, duvidando de Deus. Ela comeu alguma coisa proibida por Deus. Você sabe que esta mesma situação foi usada pelo inimigo quando Jesus foi para o deserto, 40 dias, e foi tentado exatamente com a questão da comida também. Olha lá o que disse Mateus 4. Mateus capítulo 4 diz isso.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja, quando o inimigo tentou confundir, e conseguiu, o coração, a mente, os olhos de Eva, sugerindo-lhe que comesse uma fruta proibida por Deus, ela caiu e a ruína chegou. Onde este mesmo inimigo tentou Jesus, também com a questão da comida, Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, e disse: moço, você é filho de Deus, então pega nessa pedra e transforma em pão e alimenta-te. Jesus não caiu na proposta do inimigo. Sabe o que ele respondeu? Está escrito. Então, eu entendo como um pastor de almas que o inimigo age no desconhecimento. O profeta Oséias disse isso: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. E quando você não tem conhecimento espiritual, quando você não conhece, não tem solidez de conhecimento bíblico, quando a sua vida não está alicerçada sobre a rocha que é Jesus, então o vento vem com ímpeto, a chuva cai, os rios transbordam, as tentações chegam, e a pessoa cai. E é grande a ruína, disse Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu sei que muitas vezes o inimigo das nossas almas usa a comida para preencher a fraqueza, seja ela emocional, as carências. Há muita gente que come, bebe, se vinga na comida por carência. Eu sou carente, eu preciso de comer. Não tenho alegria, eu preciso de comer. Estou alegre, eu preciso de comer. E às vezes a comida se torna até com o efeito de uma droga, de uma dependência. E você sabe, já várias vezes eu tenho feito esse apelo aqui público. Existem alguns alimentos que são cientificamente provados. Por exemplo, o refrigerante. Em cada 10 cânceres, 3 são provocados pelos refrigerantes. A pizza, a batata frita, o sorvete, dão pics de glicemia no pâncreas e geram o chamado diabetes. E eu tenho explicado aqui, 41 mil pessoas no Brasil são amputadas por causa dos diabetes. Fora cegueira, infarto do miocárdio, AVC, tudo isso fruto de uma má alimentação. Então você precisa cuidar do seu corpo. Houve um dia que eu decidi isso, eu tirei da minha vida o pão francês, eu tirei os trigos, eu tirei os refrigerantes e eu criei opções. Por quê? Porque eu entendi que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E se a ciência diz que a ingesta de refrigerantes ou a ingesta da batata frita ou da pizza ou dos açúcares são o inimigo para destruir, eu passei a cuidar do meu corpo e a ensinar isto na igreja. Então nós temos primeiro que cuidar do nosso corpo físico, mas mais importante, deixe-me dizer, não é o primeiro, o mais importante, é o espiritual. Você sabe, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo explicou isto em 1 de Coríntios. Eu gosto muito desta expressão e peço que você guarde no seu coração esta palavra. 1 de Coríntios capítulo 3, Jesus mostrou que nós, como templo do Espírito Santo,
teríamos que construir uma vida espiritual saudável. Os valores bíblicos, os valores da graça de Deus, são estes valores que formam uma vida profunda, comprometida, intensa, maravilhosa, de santidade com Deus. Então Paulo disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, 1 Coríntios 3,10, eu lancei o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada como pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse será salvo todavia, como é através do fogo. Então Jesus está usando o apóstolo São Paulo, ensinando a construir uma vida espiritual. Diz, como é que se constrói? Primeiro tem que ter o quê? Um fundamento. Não é verdade que todos os caminhos vão dar a Roma. Só existe um fundamento. Paulo diz, eu lancei como prudente construtor, eu lancei o fundamento. Mas olha, atenção, não existe outro fundamento. O fundamento é Jesus. Não é Fátima. Não é Nossa Senhora da Aparecida. Não é Maria. O fundamento é Jesus. Ele disse, depois você aprenda a construir uma vida sólida. Como é? Ouro, prata, pedras preciosas, valiosos, valores da graça de Deus, a doutrina da graça de Deus. Ou então, você constrói uma vida sob madeira, palha e feno. Olha, o fogo vai queimar e a vida sofre. A Bíblia diz, é salvo como pelo fogo, sempre com sofrimento. Mas se você desejar construir uma vida sólida, com valores maravilhosos, ele chama ouro, prata e pedras preciosas. O que é isso? São matérias muito caras, imagina, ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe, não se encontra ouro em aluvião, assim à beira do capim da estrada. Eu estive uma vez no interior de Minas e eu desci, creio que mais de 500 metros para baixo de uma rocha onde estavam fazendo a exploração do ouro. É a profundidade. É lá que estavam os filões de ouro. Então diz que a vida espiritual exige o quê? Profundidade. Porque madeira, palha e feno são encontrados aqui em qualquer lugar. Também qualquer situação queima. É ruína de vida. Mas quando você diz, não, eu vou me envolver com Deus, eu vou me envolver com a igreja, eu quero desenvolver vida espiritual, eu quero me comprometer com Jesus, eu estou fazendo com que ouro, prata e pedras preciosas sejam os fundamentos da minha vida espiritual. Rezar uma Ave Maria, isso é madeira, palha e feno. Dar uma benzida rápida é madeira, palha e feno. Fazer uma pequena oração de flecha, isso já foi. Isso é madeira, palha e feno. Agora, quando você conhece o coração de Deus, Paulo disse, as profundezas, oh Deus, as profundezas do coração de Deus. Quando você se lembra das palavras de Paulo, quando diz, ó profundidade de riqueza são os teus pensamentos, Pai. E aí vem o homem e diz, eu não discuto religião, eu também não. Eu ensino o evangelho da graça de Deus. Fora da graça é religião. Fora da graça não há salvação.
Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, como é que eu construo algo sólido? Sendo ensinado, motivado e encorajado com a palavra da graça de Deus. Isso chama ouro, prata e pedras preciosas. Não é madeira, palha e feno, amado. Madeira, palha e feno, o fogo queima. Mas ouro, prata e pedras preciosas, não. Até o ouro, quando vai ao fogo, se depura e se torna mais puro. Há galardão. Quem é da graça de Deus tem que ter galardão, tem que ter recompensa de Deus, tem que ter afinidade com o Senhor, tem que ter uma vida espiritual comprometida, profunda. Não é uma ida à igreja de vez em quando, mas uma vida espiritual profunda. Comprometido com a vida de oração, com a vida de santidade, com a vida de comunhão com Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus está esperando há tanto tempo da tua vida. Então, hoje, quarta-feira, eu lanço um desafio a você. Logo mais à noite, às 7:30 da noite, nós vamos fazer uma defesa chamada Apologia da Deidade de Cristo. Uma defesa firme, forte, sobre a divindade de Jesus. E claro que no meio dessa palavra haverá um desafio de fé para que as pessoas venham ao altar e venham usar a sua confissão e sejam determinadas e sejam ousadas e creiam e usem a sua fé. É isso que Deus quer, é isso que você tem procrastinado. Então está aqui o meu desafio para logo mais, 7:30 da noite, aqui na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres. É aqui, neste ministério, que os seus sonhos se tornarão uma realidade. É aqui que você vai viver os melhores dias da sua vida. É aqui que você vai procurar uma vida de ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vem, é verdade, vem para todos, mas o galardão é para quem constrói uma vida sobre a rocha. Ligue para nós. Nós temos conselheiros à sua disposição, 30 17 90 90. E venha logo à noite, às 7:30 da noite, este grande encontro de fé. Eu estou motivado. Os americanos dizem, I'm very excited. Eu estou entusiasmado, porque o que Deus está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Amém? Aguardo por você. Que bom se você decidiu por Jesus. Que bom se você decidiu por ouvir e praticar, construindo, à luz da Bíblia Sagrada, uma vida sólida, indestrutível, à prova de vento, de chuva ou de rios transbordando. Creia nisto, por favor, será uma bênção. Nós vamos nos despedir. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão. E olha, não aceite outra forma de viver. A vida passa rápido. Nós voamos. Desenvolva espiritualidade. Viva a palavra de Deus. E você terá uma vida verdadeira. Graça e paz. E até amanhã em nome de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.